Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nono ano. Esta é a nossa aula de número 21. Então, pessoal, vamos lembrar aqui o que nós vimos na nossa última aula. Nós falamos na nossa última aula sobre circunferência e círculo. Falamos sobre as posições relativas entre uma circunferência e uma reta. Então, falamos sobre as propriedades também das retas tangentes e uma circunferência. Beleza? Então, vejam comigo. Só para a gente lembrar. Uma circunferência que possui uma reta cortando em dois pontos, nós temos uma reta secante. Beleza? Reta secante. Aqui é uma reta secante. Secante por quê? Porque possui dois pontos comuns. Se você pegar uma outra circunferência, tá? E uma reta, e ela passar apenas tocando num ponto da circunferência, nós temos uma reta tangente, beleza? E se nós tivermos uma outra circunferência e uma outra reta e não tocar na circunferência, o que nós podemos dizer? Que essa reta é uma reta externa à circunferência. A tangente, a secante possui dois pontos comuns, a tangente possui um ponto comum e a tangente e a externa não possui pontos internos comuns. Beleza? Mas não podemos esquecer também que a distância da reta tangente, da reta secante para o centro é menor que o raio. A distância da reta tangente para o centro da circunferência, o raio é igual à distância. E da reta externa para o centro da circunferência, o raio é menor que a distância. Beleza? Então, por conta disso, nós vamos fazer agora alguns exercícios. Ok? Nessa nossa primeira questão, diz o seguinte: uma reta T é secante, então ela tem dois pontos comuns. A circunferência tem um raio igual a 10 centímetros. Indicado por D é a distância do centro para a reta secante. Beleza? Então a pergunta é: qual o maior inteiro que a distância do centro para a reta pode assumir? Então, pessoal, se o raio é 10, e a reta é secante, então a distância é menor que 10, pois 10 é menor que o raio. Então, um número inteiro maior possível e menor que 10 é 9. Beleza? Muito bem. Então, vamos para a questão 2. A questão 2 diz o seguinte: na figura, a reta R é tangente. Olha só, pessoal, dei ênfase. A reta R é azul. Determine em grau as medidas x e y. Precisamos lembrar o seguinte. Acompanhe comigo. Se essa reta é tangente, então, do centro para a reta
do centro para a reta, nós temos um ponto comum, que é aqui. E, por definição, todo raio, tá? Concorrente com uma reta tangente, no ponto de interseção, que é o que eu quero dizer, ele forma 90 graus com essa reta. Se ele forma 90 graus com essa reta, consequentemente, o nosso x é igual a 90 graus. Tá? Então, a gente pode pensar da seguinte forma. Se aqui o x é 90 e o 30 aqui, quanto vai valer este outro ângulo? Aí você diz o seguinte: ora, professor, este ângulo ele é oposto pelo vértice aqui no centro. Então, este ângulo, professor, ele vale y. Ele vale y. Então, eu posso dizer seguramente que x mais y mais 30 é igual a 180. Só que o x eu já sei quanto é. O x é 90. Então, y mais 90 mais 30 é igual a 180. Beleza? 180 graus. Y é igual a 180 menos... Quanto é 90 mais 30? 120. Então, 120 vem para cá de sinal trocado. Y é igual a 60 graus. Beleza? Fechou aí a nossa ideia. Esse é o valor de x e esse é o valor de y. O valor de x é 90 porque o raio e a reta tangente formam 90 graus em sua interseção. E a soma dos ângulos internos é 180. O ângulo y é oposto pelo vértice. Então, os ângulos internos do triângulo serão x, y e 30. Como eu já sei o valor de x, é só somar com 90 e subtrair de 180 graus. Beleza? Muito bem. Então, vamos para a próxima. Nós já vimos aqui, pessoal, a questão 2. Nós já sabemos que o x é igual a 90, porque o raio é perpendicular à reta tangente. Nós já sabemos que o y é igual a 60, porque 30 mais 60 é 90, mais 90, 180. O y é oposto pelo vértice, tá? Bem aqui é y, tá? Se aqui é 90, aqui é 30, falta 60. Beleza? Então, na nossa questão 3, vamos ver que dificuldade nós temos aqui na questão 3. Diz o seguinte: PA e PB são segmentos tangentes à circunferência. Beleza? Muito bem. Então, nós temos aqui PA e PB. Na figura, PA é expresso por x. Então, aqui, PA vale x. Acompanhe comigo. PA vale x. O que nós aprendemos? PA é tangente, partindo do mesmo ponto P. PB é tangente. Então, essas medidas aqui são iguais. Então, PB também vale x. Posso concluir seguramente, na nossa questão 3, que PA é congruente com PB. Isso quer dizer o quê? Que a medida do segmento PA é igual à medida do segmento PB. Beleza? Muito bem. A pergunta é: qual o polinômio que expressa o perímetro do triângulo PAB? Então, nós sabemos que AB vale Y. Olha só.
o segmento AB, a medida do segmento AB é expressa por y. Então, aqui é y. Beleza? Muito bem. Então, eu quero o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. X mais y. Não tem valor numérico, vamos usar as letras. Por isso que ele pergunta qual o polinômio que expressa o perímetro. X mais x, 2x mais y. Pronto. Fechou. Essa é a expressão, é o polinômio que representa o perímetro. Beleza? Muito bem. Vamos para a próxima questão. Acompanhe comigo o que diz aqui nessa próxima questão. Nós já sabemos que o segmento PB e o segmento PA são tangentes. Se eles são tangentes, eles têm medidas iguais, tá? O que eu estou querendo aqui nessa questão é calcular, inicialmente, na letra A, estou querendo calcular o valor de x. Quanto vale x? Não sabemos. Porém, eu posso dizer que 4x mais 3 é igual a 5 terços de x mais 10. Então, pessoal, vamos só lembrar aqui que quando nós vamos resolver uma equação com frações, nós temos que tirar o MMC. Para tirar o MMC, quem não tem denominador, nós acrescentamos a unidade, beleza? Então, qual é o MMC de 1 e 3? É 3. 3 dividido por 1 dá 3 vezes 4, 12x, mais 3 dividido por 1 dá 3 vezes 3, 9, então mais 9, igual a 3 dividido por 3 dá 1, vezes 5 é 5x, 3 dividido por 1 dá 3, vezes 10, 30. Cancela o denominador, e agora nós temos 12x recebe o menos 5x de sinal trocado, e o 30 recebe o 9 de sinal trocado. 9, não é 90. 12 menos 5, 7x. 30 menos 9, 21. E o 21 divide por 7. Beleza? 21 dividido por 7 dá 3. Nós temos aí a letra A, x é igual a 3. Primeira ideia resolvida. Vamos para a letra B. O que diz a letra B? Eu quero saber a medida do segmento PA. Então, PA, pessoal, vamos lembrar aqui que PA tem mesma medida que PB. Na letra C, está pedindo PB. Então, se eu encontrar o PA, eu vou encontrar o PB. Então, vamos matar dois coelhinhos numa cajadada só. Então, PB é igual a PA. A conclusão, veja a conclusão. 4x mais 3y tem medida igual a 5 terços de x mais 10. Eu vou usar qual expressão? Porque eu já tenho o valor de x. Vou procurar a expressão mais fácil, rapaz. Eu vou pegar 4x mais 3. Tá? Então, a questão B, eu já estou respondendo automaticamente a questão C. Beleza? Então, vejam só. PA é igual a 4 vezes 3, que é o valor de x, mais 3. 4 vezes 3, 12. 12 mais 3. 12 mais 3 é isso. 12 mais 3 é igual a 15. Beleza? Então, PB, que é igual a PA, vai dar 15. Beleza? Muito bem. É isso. A questão D, bem fácil, pessoal. Acompanhe comigo a questão D. Diz o seguinte. Qual é o perímetro do quadrilátero? Então, pessoal, o quadrilátero é aqui. B.
O é um lado, BO é um lado, beleza? BO é um lado, AO, BO é um lado, AO é outro lado, PA é um lado e PB é outro lado. Então, quadrilátero, beleza? Então, você pode fazer. Se o raio é 7, então aqui é 7, aqui é 7, aqui é 15 e aqui é 15, beleza? Então, nós temos 15 mais 15 mais 7 mais 7. Então, vai ser 30 mais 14, que é igual a 44. Beleza? Fechou aí a questão 4? Muito bem. Então, vamos para a nossa próxima questão. Observem comigo, pessoal. Observem a figura. Determine as medidas x do lado BC do triângulo ABC. Então, o nosso triângulo aqui é o triângulo ABC. Então, vejam, nós temos aqui A, B, C, beleza? Eu quero saber qual o valor de x nessa figura. Então, analisem comigo. Eu sei que de B até P vale 12. Beleza? De B até P vale 12. O que mais eu posso concluir também? Que de B até M, olha só, pessoal, de B até M também é 12. De N até C é 8. E de M até C também é 8. Conclusão? Letra B, ou desculpem, letra A, x é igual a BM mais MC. Então, x é igual a 12 mais 8. X é igual a 20 centímetros. Beleza? Olha como é fácil. Estamos usando só a propriedade das retas tangentes que partem de um ponto externo à circunferência. Na nossa letra B, diz o seguinte: o segmento AN, tá? Eu quero a medida do segmento AN se o perímetro da figura for 46. Então, eu vou dizer o seguinte, que AN é igual a x, beleza? Então, vamos calcular o perímetro. Eu já tenho 12, eu já tenho 20 e eu já tenho 8. Falta quem? O AN, que é x. Se o perímetro é 46, então eu somei todos os lados, deu igual a 46. Então, 12 mais 8 é 20. 20 mais 20, 40. Então, x mais 40 igual a 46. O 40 vem para cá de sinal trocado. 46 menos 40, pessoal. X é igual a 6. Ou seja, AN é igual a 6 centímetros. Beleza? Muito bem, pessoal. Finalizamos a nossa aula com esta belíssima resolução. Aproveito a oportunidade para, ao finalizar, agradecer a presença de todos, a participação, a atenção e principalmente a audiência.
Obrigado, pessoal. Nos vemos e até a próxima. Tchau! Olá, gente linda de Deus, tudo bem com vocês? Olha só, se não tiver, vai ficar, porque Deus é com cada um de vocês, Deus é com todos nós e tudo o que Ele quer é que nós sejamos felizes. Eu chegando por aqui para aquela nossa viagem semanal pela língua portuguesa. Ó, pegue seu passaporte, ó que livro lindo, língua portuguesa, ó, único. Então, com o seu passaporte em mãos, para fazer uma viagem mais proveitosa, pela unidade 5, capítulo 1, nós vamos encerrar por hoje a concordância verbal. Começamos a aula passada e hoje nós vamos continuar e finalizar, ok? Então, gente, recordando do que trata a concordância verbal. Meus amores, a concordância verbal é a relação de conformidade entre o sujeito e o verbo na oração. Prestem bem atenção. Esses dois, o verbo e o sujeito, têm sempre que andar numa parceria muito legal, tá? Onde o verbo deve concordar em número e pessoa com o sujeito. Então, nada de um estar de um jeito e outro estar de outro, porque não vão entrar no entendimento e, consequentemente, vai se criar uma situação nada legal dentro da oração, dentro da frase, ok? Temos aqui o Garfield, que sempre está presente, né? Assim como o Armandinho nas nossas aulas. Eu nunca faço o que me mandam fazer. Tome, coma alguma coisa. Bem, sempre há exceções. Observe bem aqui, ó. Eu nunca faço o que me mandam fazer. O que você percebe aí? Eu faço, mandam, me mandam. Então você percebe aí que, olha só, primeiro momento aqui, eu. Não, se eu, o verbo está aí, ó, em acordo. Eu faço. Na hora que diz o que me mandam, que alguém, o que eles ou elas me mandam. Então vocês perceberam aí uma relação de conformidade entre o sujeito e o verbo, ok? E aí nós hoje, como segunda parte da concordância verbal, nós vamos tratar da concordância com os verbos impessoais, tá, gente? Para começar, vamos para o verbo haver. Meus amores, o verbo haver, ele é impessoal quando significa existir e quando indica tempo decorrido, tá? Nesses casos é empregado no singular. Como assim? Você vai tentar, eu não vou saber, professora, você vai tentar substituir, tá, gente? Ó, esse exemplo bem aqui assim. Havia já 2 anos que estavam em cartaz com a mesma comédia. Aí você vai ver aqui, ó. Aqui, se você observar, não está com o sentido de existir, mas você olha e já sabe que indica um tempo decorrido, ou seja, um tempo que já passou, tá? Então, nesse caso aqui, ele vai sempre estar sendo empregado no singular, tá? Quando significar existir ou tempo decorrido, o verbo haver, ele vai estar sempre no singular. Ok, meus amores? Aí aqui, ó, havia na peça 3 momentos especialmente engraçados. Ó, aqui você já observa que você pode colocar existia na peça 3 momentos especialmente engraçados. Entenderam aí? Então, olha só, se o verbo haver ele é impessoal, tá? Quando significar existir ou tempo decorrido. E você vai observar, analisar quando for tempo decorrido e vai substituir quando suspeitar que ele pode significar existir, tá? Segunda situação, indicando o tempo decorrido, fazer é impessoal e fica no singular. Estamos falando do verbo fazer. Se ele indicar um tempo decorrido, ele vai sempre ficar no singular, porque ele vai ser impessoal, tá? Já fez 7 dias que estreamos, ou seja, você jamais vai dizer, já fizeram 7 dias que estreamos. Por quê? Porque nessa situação aqui está indicando um tempo decorrido.
E então ele fica impessoal e, portanto, deve permanecer sempre na sua construção no singular, ok? A voz passiva e o sujeito indeterminado. Vamos estar atentos para essas situações aqui. Primeira situação, o verbo mais o se na voz passiva sintética, tá? Então, verbo seguido da partícula passivadora se concorda com o sujeito. Então, sempre que o verbo for seguido da partícula apassivadora se, ele vai concordar com o sujeito. Então, divulgam-se as peças em cartaz nos jornais. Cadê o sujeito? As peças. Observe aí o verbo aí, ó, concordando com o sujeito. As peças está no plural. Então, o verbo divulgam-se. Tá, gente? Então, olha só. Toda vez que o verbo for seguido da partícula apassivadora se, ele deve concordar com o sujeito. Tá? Outra situação, verbo mais se na indeterminação do sujeito. Quando seguido do índice de indeterminação do sujeito se, o verbo empregado, ele é empregado, né, no singular, tá? Então, quando seguido do índice de indeterminação do sujeito se, o verbo ele deverá ser empregado, ele é empregado no singular, tá? Precisa-se da autorização do autor para alterar o texto da peça. A gente vê que nesse caso aqui, o se, ele é o índice de indeterminação do sujeito. Por quê, gente? Porque não dá para saber quem é o sujeito, tá? Então, quando se indicar índice de indeterminação do sujeito, o verbo vai ficar no singular. Simples assim, tá? Existe uma diferença entre partícula passivadora e índice de indeterminação do sujeito. Nós já falamos sobre o sujeito indeterminado, você deve lembrar, então, não é do índice de indeterminação do sujeito. E também já falamos da partícula apassivadora, nós já revisamos, tá? E você com certeza já viu com o seu professor, ok? Então, continuando a viagem. A concordância verbal e a variação linguística. Observe aí, tá? Maria, as horas são curtas, as do dia tarda tanto a passar. Então, o que nós temos aqui, ó? Examine a concordância de cada verbo com seu respectivo sujeito e explique se em cada um deles o princípio básico de concordância foi seguido. Então, você vai olhar, você vai analisar aí direitinho, tá? Olha só, as horas da noite são curtas, as do dia tarda tanto a passar. Gente, quando a gente diz concordância verbal com variação linguística, a gente não pode dizer que esse emprego ele está inadequado, tá bom? Mas olha só, também nós não podemos deixar de observar que ele não está seguindo o princípio básico de concordância, tá? Mas o que a gente consegue perceber por trás dessa construção? Tá? Quem falou isso? Em que contexto se situa essa pessoa? Então, nós sabemos que existem as variações linguísticas, o que não quer dizer que a linguagem esteja inadequada, esteja errada, mas ela está de acordo com o espaço, o local onde se situa, onde aconteceu a fala. Tá certo, gente? É basicamente isso. No livro de vocês, na página 169, tá? Eu quero que vocês prestem atenção e vocês reflitam e respondam, tá? Nós temos aí, ainda do texto. Nós recebemos a bênção do amor divino. Então, nós temos aí como questionamentos para você responder. As palavras nós aí, né, com acento mais com i, tá? Nós e recebemos não estão grafadas segundo a norma padrão. O que determinou no roteiro essa forma de grafá-las? Segundo a gramática, essas palavras correspondem a que formas vigentes?
Então, eu peço até que vocês façam, né? É preciso que vocês façam leitura do texto para que vocês, de posse desse conhecimento já adquirido anteriormente, inclusive, vocês possam responder. Tá bom? Letra B. Por meio da resposta ao item A, pode-se afirmar que na fala de Maria não houve a aplicação da concordância verbal segundo a norma padrão? Se você acha que sim, diga que sim. Se você acha que não, diga que não. Tá bom? Isso é importante. Coloquei aqui para frisar que você é de extrema importância que você responda esses dois questionamentos. Ok? Prestem atenção. Vende-se casas urgentes. Aí, Paraíso dos Tocantins. Então, país, Brasil, estado do Tocantins, tipo de operação, oferta, número de quartos, 2 ambientes. Tá? Aí a questão é essa. A concordância verbal no título vende-se casas urgentes está de acordo com as regras da norma padrão? Gente, olha só. Se o objeto vendido são casas, e você ouviu, né? Você já entendeu que o verbo sempre deve estar em consonância com o sujeito. Nesse caso aqui, a gente não vai dizer o quê? Que é uma partícula passivadora, ou a gente vai dizer que é o quê? Índice de terminação do sujeito? Então, você vai, a partir dessas informações que você teve hoje, você vai responder se vende-se casas urgentes está de acordo com as regras da norma padrão. E explique por quê, tá? Você já teve essa aula? Está revisando? Não teve ainda? Pegue seu material, faça uma leitura. De posse do que nós vimos hoje, você já vai poder, você tem condições de estar respondendo, ok? O que é importante saber a respeito da concordância verbal? Olha, o não uso de concordância verbal, ele é bem recorrente em textos ficcionais para caracterizar personagens que utilizam uma variedade regional ou uma variedade social, consideradas variedades linguísticas de povo de prestígio. Então, gente, olha, acontece muito, sempre vai acontecer. Nós demos aí alguns exemplos, né? Dependendo do contexto em que aconteça a situação de comunicação, a gente vai levar em conta onde estamos, que tipo de linguagem esse povo usa, consegue se entender? Ah, está errado? Não, não existe isso, tá? Isso é variação, isso é variedade. Então, de acordo com o contexto, de acordo com a localização, pode acontecer, ok? Então, há ainda falantes que mesmo usando a variedade de prestígio, aí é fato, não aplicam as regras de concordância. Nesse caso aqui, olha, para quem vive no meio em que se dá um certo privilégio para a norma padrão, aí você já não fazer uso, aí não vai se poder dizer, é a variedade linguística, é a variação, não vai existir isso, tá? Então acontece que de falantes que mesmo usando essa variedade de prestígio, não aplica essas regras. E é importante que sejam aplicadas. Mais importante ainda se você for produzir um texto, porque na fala a gente até pode perdoar, mas na hora de escrever, como fica, professora, uma redação para o Enem, hein? Vocês que estão no 9º ano já se preparando para o ensino médio, e aí as redações? Então, na hora de escrever, a gente tem que primar pela variedade padrão da língua. Ok, gente? Aqui um exemplo de uso de emprego. Na voz passiva sintética, os falantes têm dificuldade de detectar o sujeito da oração, o que dificulta a aplicação da regra de concordância, tá? Então, estamos falando aí, dando sequência ao que foi dito. O que foi dito? Que há ainda falantes que mesmo usando a variedade de prestígio, não aplicam as regras de concordância, tá? Então, o exemplo da voz passiva sintética é onde os falantes têm uma dificuldade de detectar o sujeito da oração. E isso vai dificultar a regra, né, que diz como deve usar a concordância, tá? Temos aqui um exemplo. Siga, podemos ir. É só para uma pessoa. Se fosse para mais de uma pessoa, de uma seria sigam. Eu vou primeiro, tchau, faz parte. Entenderam aí, né?
Parece piada, engraçado, mas... Agora você imagina uma situação dessa. A placa tá siga aí, porque todo mundo vai ler como siga, né? É só uma piadinha mesmo. Então, se eu leio siga, você vai ler siga, tá? Não vai ter sigam, porque não é para ter dentro desse contexto aí. Mas ela falou bem, né? Ou ele falou bem, o Charlie Brown, né? Se fosse para mais de uma pessoa, seria sigam. Isso aí porque está ligando o sujeito ao verbo, tá? Mas nesse caso da tirinha aí, é só para você se distrair um pouco. Gente, o nosso texto é um texto que foi adaptado para teatro, tá? Hoje é dia de Maria. Lembra que os exemplos que nós demos aqui tem a ver com a Maria, tá? Gente, eu chamo vocês para essa leitura. Ela não está completa, tá? Ela começa a partir da cena 57. Mas é bem interessante, seria muito bom, será muito bom que vocês leiam. Professora, eu já li. Já leu? Releia. Quanto mais você lê, mais aprende a ler e, consequentemente, você aprimora a sua escrita, ok? Sugerindo atividades nas páginas 168 a partir da 6ª questão, tá bom? Porque as anteriores ficou para a primeira parte da concordância e a página 169. Já fez? Reveja, tá bom? E para você não perder o costume, que é muito bom, por sinal, sempre de olho nos boxes, anote aí, desta vez na página 169. Gente, o momento de você internalizar os conhecimentos adquiridos na sua aula com o seu professor, a nossa revisão, para que a gente possa ter aquela consciência. Eu entendi, então, concordância verbal com verbos impessoais, ok? Ficamos por aqui, com a certeza da volta semana que vem, tá bom, gente? Olha, pandemia não acabou, tá? Continue fazendo a sua parte. A vacina está chegando bem pertinho de você agora, né? Graças a Deus. Mas ainda assim, que cada um continue fazendo a sua parte, cuidando de você, dos seus, e todos juntos vamos vencer com Deus esta pandemia. Fiquem com Deus, um abraço, até semana que vem, tchau!